Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vou convidar agora o Prabhu Munizara a sentar na Vyasasana para dar aula do Bhagavad Gita. Hare Krishna, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Instagram, tá? Quem está acompanhando no Instagram também, vamos fazer uma leitura do Bhagavad Gita. E antes da gente ler o Bhagavad Gita, a gente canta uma canção do nosso mestre espiritual fundador, Srila Prabhupada. Ele cantava. E essa canção, ela nos leva a Krishna em Vrindavana. Krishna em Vrindavana com sua mãe, seu pai, com seus amiguinhos, Radharani, toda essa atmosfera de Vrindavana. Radha Madhava Kundali Jayo Radha Madhava Kundali Radha Madhava Jana Balava Nivaradari Vijana Balava Nivaradari Yasodana Dana Bradana Ranjana Yasodana Dana Bradana
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ler um verso desse livro, que é o Bhagavad Gita. É o nosso livro principal, porque é o próprio Krishna falando dele mesmo. Também temos o Srimad Bhagavatam, uma coleção de 12 cantos, que é Vyasadeva, o compilador dos Vedas, falando sobre Krishna, falando sobre os passatempos de Krishna. Mas o Bhagavad Gita, Krishna fala sobre ele. Nós temos acesso ao Bhagavad Gita como ele é, trazido por Srila Prabhupada, que é o fundador da sociedade ISKCON. Ele conseguiu disseminar, trazer da Índia, né? Seguindo uma associação discipular, e conseguiu disseminar para o mundo inteiro. Você já conhece, né? Um pouco da história. Então, o capítulo que nós vamos ler hoje é o conhecimento transcendental. O tema da aula é a vinda do Senhor Krishna a esse mundo material. Então, nós vamos ler o capítulo 4, verso 8. Eu vou ler o sânscrito, que é escrito original. Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam dharma sanstapanarthaya sambhavani yuge yuge. Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam dharma sanstapanarthaya sambhavani yuge yuge. Vocês podem repetir comigo. Eu vou falar o sânscrito, depois palavra por palavra, depois o significado. Então, paritranaya, para a salvação. Sadhunam, dos devotos. Vinasaya, para a aniquilação. Cha, e Duskritam, dos canalhas. Dharma, princípios da religião. Sanstapana, Arthaya, para restabelecer. Sambhavami, apareço. Yuge, milênio. Yuge, após milênio. Então isso é muito interessante no Bhagavad Gita, né? Como o Srila Prabhupada, ele traz esse conhecimento, né? Trazendo o original em sânscrito, você tem a pronúncia, tradução palavra por palavra, depois ele dá o significado para que a gente possa entender o Bhagavad Gita. Então, muitos devotos, eles se formaram e estudaram sânscrito, né? Para se aprofundar mais. E para ver como o Srila Prabhupada fez também essa tradução, né? Então, eles destacam que o Srila Prabhupada ele traduz de forma muito, seguindo assim, uma sucessão discipular. Ele não traz o conhecimento de forma especulativa ou dando a opinião dele do Bhagavad Gita. Ele traz o Bhagavad Gita como ele é. Então isso é muito importante, né? A gente ter o original, para que a gente possa estudar dessa forma. Então agora vamos ler a tradução desse verso que a gente lê. Então, para libertar os piedosos, podem repetir. Para libertar os piedosos E aniquilar os canalhas.
bem como para restabelecer os princípios da religião. Eu mesmo apareço, milênio após milênio. Então aqui é Krishna falando. Para libertar os piedosos, aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo apareço, milênio após milênio. Então agora nós vamos ler o significado de sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como significado, Prabhupada diz que, segundo o Bhagavad Gita, o sábio, homem santo, é um homem em consciência de Krishna. Talvez alguém pareça irreligioso, mas se tiver completa e plenamente as qualificações da consciência de Krishna, deve-se considerá-lo um sábio. O Duskritam refere-se àqueles que não se interessam pela consciência de Krishna. Tais canalhas ou Duskritam são descritos como tolos e os mais baixos da humanidade, embora possam estar enfeitados com a educação mundana, ao passo que quem se ocupa 100% em consciência de Krishna é aceito como sábio, mesmo que talvez não seja erudito nem muito culto. Então, aqui tem uma coisa interessante, que em alguns versos para frente, Krishna fala que tem 4 classes de pessoas que se aproximam de Deus. E 4 classes de pessoas que nunca se aproximam de Deus, que nunca buscam Deus. As 4 classes que buscam Deus, a primeira é a pessoa que está em busca de conhecimento. Ela quer saber quem eu sou, o que é esse mundo material, quem é Deus. Então, ela está buscando conhecimento. A outra pessoa está buscando riqueza, ela busca Deus porque ela quer coisas materiais. Ela quer bens materiais, riqueza, ela quer coisas materiais. Nós temos a pessoa que é curiosa, ela simplesmente tem uma curiosidade, se aproximar. E a outra pessoa que está desesperada, está numa situação muito difícil, e ela busca a Deus para que tire ela dessa situação, né, que ela se encontra materialmente. E há 4 tipos de pessoas que nunca buscam Deus, não querem saber. Primeiro é o invejoso, a pessoa que tem inveja de Deus. Ela tem inveja de Deus. A outra pessoa é aquela pessoa que está buscando só desfrute material, então não interessa saber nada sobre Deus. A outro tipo de pessoa é aquela que é completamente ignorante assim, sobre qualquer assunto, não tem interesse também. E as pessoas tolas, né, que acham que não é importante buscar informações, nem conhecimento. Então aqui Prabhupada fala que são chamados de Duskritam, ou tolos. Dentre essas 4 pessoas que buscam Deus, aquele que vem buscando conhecimento é o mais elevado. É aquela pessoa que está querendo mesmo formação, então é o mais elevado, porque às vezes a pessoa busca por riqueza, quando ela tem alguma situação favorável, ela abandona. Está por bem já. Ou quem está em desespero também, né? Está desesperado, sai. E curioso, às vezes interessa, às vezes segue ou não, mas quem está em busca de conhecimento, ele se aprofunda no conhecimento, né? Então, a Srila Prabhupada continua falando que, em geral, eles comparam entidades vivas às bolhas do oceano que se fundem. Quanto aos ateus, não é preciso... Então, tais canais dos Krishna são descritos como tolos e os mais baixos da humanidade, embora possam estar enfeitados, né,
com a educação mundana, ao passo que quem se ocupa 100% por consciência de Krishna é aceito como sábio, mesmo que talvez não seja erudito nem mítico. Quanto aos ateus, não é preciso que o Senhor Supremo apareça como ele é para destruí-los, como apareceu para os demônios chamados Ravana e Kamsa. O Senhor tem muitos agentes que são deveras competentes para desbaratar os demônios. Mas o Senhor vem especialmente para tranquilizar seus devotos imaculados, que são sempre molestados pelas pessoas demoníacas. O demônio molesta o devoto, mesmo quando este é seu parente. Então, embora fosse filho de Hiranyakashipu, Prahlada Maharaj foi, entretanto, perseguido por seu pai. Embora Devaki, a mãe de Krishna, fosse irmã de Krishna, ou de Kamsa, ela e seu marido Vasudeva foram perseguidos, só porque Krishna deveria nascer deles. Então o Senhor Krishna apareceu principalmente para libertar Devaki, e não apenas para matar Kamsa, apesar de as duas façanhas terem se realizadas ao mesmo tempo. Portanto, aqui se diz que para libertar o devoto, derrotar os demônios canários, o Senhor aparece em diferentes encarnações. Então, no Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj, esse livro Chaitanya Charitamrita, ele fala sobre o seu Chaitanya. Desde todas as atividades do seu Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna que veio há 500 anos atrás. Então é chamado de Chaitanya Charitamrita. E o escritor é Krishnadas Kaviraj. Então aqui para traz um verso desse Chaitanya Charitamrita. Madhya Lila 20, 220, 73, 264. Então, ele fala que o Avatara, ou a encarnação de Deus, desce do reino de Deus para manifestar-se no mundo material. E a forma específica da personalidade de Deus que empreende essa descida chama-se encarnação ou Avatara. Essas encarnações estão situadas no mundo espiritual, o reino de Deus. Ao descerem a criação material, elas assumem o nome de Avatara. E há várias espécies de avataras, tais como Purusha avataras, Guna avataras, Lila avatares, Shaktavesha avataras, Manvantaras avataras, Yuga avataras. Todas aparecendo esquematicamente por todo o universo. Mas o Senhor Krishna é o Senhor primordial, a fonte de todos os avataras. O Senhor Shri Krishna vem com um propósito específico de mitigar as ansiedades dos devotos puros, que estão muito ansiosos por vê-lo executando seus passatempos originais em Vrindavan. Portanto, a finalidade principal do Avatara de Krishna é satisfazer seus devotos imaculados. A finalidade principal dele descer é para satisfazer seus devotos. O Senhor disse que Ele mesmo encarna em cada milênio, isso indica que Ele também encarna na era de Kali. A de Kali é essa última era. Nós estamos vivendo, Kali Yuga. O tempo é dividido em 4 eras, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. E aí é cíclico, cada uma começa a outra, como as estações de inverno, verão. Então o Senhor disse que Ele mesmo encarna em cada milênio. Isso indica que Ele também encarna na área de Kali, como afirma Srimad Bhagavata. A encarnação na área de Kali é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que veio há 500 anos atrás, trazendo esse cantar do Mahamantra, esse movimento do cantar para essa época. E difundiu a adoração a Krishna através do movimento do Sankirtana, canto congregacional dos santos nomes. Espalhou a consciência de Krishna por toda a Índia, e ele predisse que esta cultura de Sankirtana se transmitiria mundo afora, de cidade em cidade e aldeia em aldeia. O seu Chaitanya, como uma encarnação de Krishna, a personalidade de Deus, é descrito secreta
mas não diretamente nas partes confidenciais das escrituras reveladas, tais como os Upanishads, o Mahabharata e o Bhagavata. Os devotos do Senhor Krishna sentem muita atração pelo movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya. Este avatar do Senhor não mata os canalhas, mas salva-os com sua misericórdia imotivada. É uma encarnação de pura misericórdia para essa era mais difícil que a gente se encontra. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Vidyānanda Goswami Chinamani Namaste Guru Ansaya Padamananda Namase Prabhupada Pramandaya Sasidana Nasci. Nasci na escuridão da ignorância, meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a chave de conhecimento. A ele ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências. Om Madhyana Timirandasya Dhyana Dhyana Shalakaya Shumutam Dinatas Nasci Guru Mahara Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Chinamani Namaste Saraswati Devi Guravani Prachari Nele Vishesha Srimevadi Pachakata Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vaishnava Guru Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Panchakalpa Taruvishta Kripasindhu Shikanam Pavani Guru Vaishnava. Então hoje nós estamos, hoje é o Dia das Crianças, e esse mês é o mês de Damodara, que é a Krishna na forma de uma criança. Esse mês é muito auspicioso, esse momento é muito auspicioso para os devotos de Krishna, que é o mês de Kartika, o mês que nós temos como principal passatempo, né, o Senhor Krishna como uma criança. E Krishna, ele executou esses passatempos aqui na Índia, em Vrindavana, quando ele veio. Ele se manifesta como uma criança e todas as atividades dele como uma criança mesmo. Comendo terra, brincando, fazendo birra. E nesse passatempo, que é um passatempo muito famoso, ele faz essa birra de quebrar um pote de manteiga, porque ele estava mamando o colo de Mãe Yashoda, e de repente Mãe Yashoda deixa ele para desligar o fogo, o leite que estava. Eles faziam muito iogurte, manteiga, né? Eles tinham muita opulência, né? de leite, né? Muitas vacas. E eles guardavam nos potes assim grandes, eles guardavam. E Krishna estava ali, mamando, como uma criança que está ali mamando, né? E não entende por que a mãe dele deixa ele a almofada, deixou ele sem mamar. Como assim? A criança birrenta não entende, né? Ele entende por quê. Qual é o sentido? Não entendi. Aí o Krishna pega ele quebra, ele pega um caco de pedra, não sei, joga no pote, quebra aquele pote com iogurte, manteiga, e faz assim uma neveira muito grande assim. E a Mãe Yashoda está lá, pegando do leite. Krishna começa a comer iogurte, manteiga, distribuir para os macacos, para os meninos, aquela coisa assim na casa, assim, que quando a Mãe Yashoda chega na sala, ela não acredita. Imagina, né? Manteiga, iogurte. E ela pensa, né? Cadê Krishna, né? Vai atrás de Krishna está lá escondido, né? Aquela criança, né? Ele tem uns 30 anos, 20 anos. Comendo escondido a manteiga ali. Quando ele vê Mãe Yashoda vindo, ele corre, né? Mãe Yashoda, nossa, sai correndo atrás dele. E, nossa, eu tenho que dar um castigo nesse menino, não é possível, não é possível. Então a varinha vai atrás de Krishna e corre, Krishna correndo, olhando para trás, correndo, até que ela consegue agarrar Krishna. Mas ela percebe que Krishna estava com muito medo. E ela falou, nossa, se eu castigar ele, ela estava com a voz de castigar, nossa, vai traumatizar o menino, né? É muito novo.
Mas, nossa, eu tenho que dar um castigo para esse menino, eu preciso. Ele pensou, vou amarrar ele, vou amarrar no pilão, tinha um pilão assim, aqueles pilões antigamente de fazenda, eu vou amarrar esse menino. E ela começa, junta as cordas, né, para amarrar ele no pilão, para dar aquele castigo, e não consegue amarrar, e não consegue amarrar Krishna, vai emendando corda, não consegue. Porque Krishna é Deus, quem vai amarrar Deus, né? Mas Krishna vê o amor, assim, de mãe, né? E ele entra naquele amor, a mãe tentando, né, dar um castigo, ele entra nesse humor, ele estava nesse humor porque ele sentiu medo, né? Então, ele deixa ser amarrado por ela, pelo amor, né? Pelo amor, Krishna se deixa ser amarrado. Então, aí Krishna era amarrado por Krishna no final. Então, assim, esses passatempos, né, que Krishna, quando vem, faz executar esses passatempos para mostrar assim, como os devotos se relacionam com ele, como é que ele se comporta, quem é Krishna, como é que ele age, né? Então ele vem a esse mundo material. Só que aqui fala que esse conhecimento é transcendental. Transcendental. Ele está além da matéria, não é um conhecimento material. No próximo verso, Krishna fala assim que aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, senão que alcança a minha morada eterna. Então, para a gente compreender Krishna, o Bhagavad Gita, precisamos entender que não é um conhecimento material. Quando Krishna vem, ele não está preso às leis materiais, como a lei do karma, as leis da modalidade, bondade, paixão e ignorância. Ele vem quando ele quer e sai quando ele quer. Ele é livre, totalmente livre. Porque quem está dentro deste mundo material, nós, entidades vivas, estamos presos num ciclo chamado Sansara, um ciclo de nascimentos nossos aqui. Apesar de a gente ser do mundo espiritual, nós estamos aqui, dentro de um corpo, e por estarmos identificados com esse corpo, fazendo ações ligadas ao karma, ficamos presos e ficamos muito tempo, até despertarmos, até entendermos quem nós somos e qual é a nossa relação com Deus e começarmos a praticar esse processo de libertação. Então, começarmos a praticar esse processo de libertação. Então, Krishna, logo no início aqui do segundo capítulo, a primeira instrução que Krishna dá a Arjuna é: você não é esse corpo. Na visão corpórea, na visão mundana, na visão que nós temos, essa visão material, temos uma visão que é diferente da visão espiritual. Então Arjuna, ele estava identificado com o corpo, identificado com aquela situação dos parentes, da guerra. Ele só via problemas, só via problemas no futuro. Então ele estava completamente confuso. Então Krishna, ele inicia a conversa com Arjuna falando: vamos partir do início, da sua identidade verdadeira. Quem é você? Você é a alma espiritual. Você não é. Você não está nessa situação aí, é material. Então ninguém morre. Você não mata ninguém. Todo mundo é alma espiritual. Você é parte da célula de Deus. Você não pode ser tocado. A alma espiritual é tudo. Então você está se lamentando pelo corpo, pela morte dos parentes, pela essa situação que vai acontecer no futuro. Não, o primeiro ponto, entender que você é alma espiritual. Então Arjuna, naquele momento, ele muda a visão das coisas, né? Porque a visão material é a visão temporária, nascimento, eu sou o corpo, vai morrer, vai matar, só uma situação material.
situação que deixa a pessoa em completa, assim, abismada, a pessoa fica completa, assim, situação completa de desespero, né? Tem que morrer, morte, tudo. Então, o Krishna começa por aí. Então, para entender a vida espiritual, temos que começar por esse traço. Visão espiritual. Somos almas espirituais. Dentro desse corpo, numa situação temporária aqui dentro. E temos que buscar essa autorrealização, que é entender quem somos, qual é a nossa relação com Deus, o que é esse mundo. Né? Então, buscar conhecimento espiritual. Depois que Arjuna ele entende que ele não é esse corpo, Krishna fala, e qual é o seu dever? Tá bom, você não é a alma espiritual, qual é o seu dever? Você não é um guerreiro, você não defende a sociedade? Não, faça o seu dever. Não se apegue ao resultado. Isso quem controla sou eu. O que vai acontecer depois da batalha, essa é a minha parte. A sua parte é fazer o seu dever. Execute o seu dever. E se você não executar o seu dever, né, você vai ter muitos problemas. Então, execute o seu dever. Eu vou controlar o restante. Então, esse é o primeiro ponto assim, da vida espiritual. A gente entender isso. Entender essa visão de eu sou alma, sou eterno, e Sat Chit Ananda, eternidade, consciência, conhecimento e bem-aventurança. Então nós somos isso, somos eternos, com plena consciência e bem-aventurança. Porém, estamos dentro desse corpo, condicionados a este mundo, ao corpo material, e estamos buscando essa eternidade, essa bem-aventurança, só que dentro deste mundo material, porque a nossa inteligência ela fica encoberta, né, com a atmosfera material. Então precisamos de purificar nossa inteligência para que a inteligência possa guiar a mente, guiar os sentidos e levar a gente para a compreensão, a autorrealização de quem nós somos. Então Krishna vem nesse mundo, Krishna vem para que a gente possa, assim, conhecer Ele. Que a gente possa se purificar ouvindo sobre essas atividades, sobre as atividades dos grandes devotos. Né? Dessa forma a gente vai saindo dessa identificação que é forte. Estamos com material. E aqui, uma coisa interessante aqui nesse significado, ele descreve como é que são essas vindas de Krishna. Como é que é? Porque às vezes falta de conhecimento, a gente acha que Deus está muito distante, ou então Deus está muito próximo, que a gente pode falar qualquer hora e de uma forma como a gente pensa, como a gente acha que Ele é. É muito importante, Krishna fala mais na frente num verso que ele fala que você precisa se aproximar do mestre espiritual para entender todo esse conhecimento. Porque senão você vai ficar tentando com a sua experiência material, tentar entender assim, o infinito, tentar entender a verdade absoluta. Tá? Você precisa de se aproximar do mestre espiritual para ouvir sobre conhecimento. Porque senão nós ficamos na plataforma mental sensorial. Como eu falei aqui, esse conhecimento é transcendental, não é material. Não dá para a gente ter a nossa experiência material e tentar entender Deus. A nossa própria forma, a nossa própria mente condicionada. O processo não é esse. A gente precisa de se aproximar. Como qualquer conhecimento, se a gente vai para uma universidade, a gente precisa do professor, a gente precisa dos livros didáticos e a gente precisa praticar. Vida espiritual é a mesma coisa, a gente precisa do livro, das instruções de Krishna, precisamos de um professor e aí a orientação para a gente praticar. Não dá para a gente sozinho tentar entender todo esse conhecimento, né, e praticar sozinho, sem associação de devotos, sem orientação do mestre espiritual.
É muito difícil. A gente se perde. Dentro do Srila Prabhupada, ele traz assim, esse conhecimento de forma, os significados, ele contextualiza, né? Assim, a gente, assim, para que a gente possa entender e ficar muito claro. Então, quando ele traz, por exemplo, quando ele fala sobre Krishna, quando ele traz Chaitanya Mahaprabhu 500 anos atrás, e traz uma sucessão discipular, tudo fica muito claro e o processo de autorrealização fica muito claro. Que é trazido por Chaitanya Mahaprabhu, que é o cantar dos Swamis, para essa era, aqui essa consciência de Krishna. Esse cantar vai purificar nosso coração, ele vai nos conectar com Krishna. Hari, a energia de Krishna, Mati Radharani, Krishna, Autora Tativa, Nirama, o nome de Krishna. Então, ele, o Prabhupada fala que esse cantar é como o choro de uma criança pela sua mãe e pelo seu pai. Né? Quando a criança, nós somos como crianças perdidas. Então, quando a gente canta Hari Krishna, ó mãe, a mãe Radha, Hari, Hara, né? A mãe Hara, por favor, leve até meu pai, Hari. Então, esse cantar é o choro genuíno de uma criança buscando pelo seu pai. Pelo seu... O significado é Srila Prabhupada. Então, esse cantar, ele nos conecta, ele faz esse processo de yoga, de conexão com Deus através do seu santo nome. Esses avataras aqui, ele fala sobre os avataras, né? Ele fala que tem... Então ele fala que tem avataras Lila, Purusha avataras, Guna avataras, Lila avataras, Shakyavesha avataras, Man e Manvantaras avataras. Yuga avataras. Nitai, você sabe falar sobre esses avatares? Rapaz... Purushas são os desfrutadores, né? Purusha Avatar é da E forma... quem são esses Purushas? Não sei, acho que ele está falando de Mahavishnu, né? Mahavishnu, Kshirodakashai Vishnu. Kshirodakashai Vishnu, Damadakashai Vishnu, né? Mahavishnu é Karanodakashai Vishnu, né? O Mahavishnu Vishnu. Que são os Vishnus responsáveis, né? Isso. Que cumprem a responsabilidade de Deus. Exatamente. Tem os Guna Avataras, cada deidade tem cada Guna tem uma deidade adorada. Né? Aí Satya Guna, da bondade, tem Vishnu, Brahma é Rajas, paixão. Vai passar na prova. E Shiva é Tamaguna. Isso. Cada um. Isso, exatamente. Tem os Shaktavesha Avataras, que são almas de Vatmas que são empoderadas por Deus. Shakti, né? Você tem energia dessa Shaktavesha Avataras. Tem os Lila Avataras, que eles não têm nenhum compromisso com o mundo material, eles estão apenas desfrutando seus passatempos e sua relação com os devotos. Damodara é um exemplo de Lila Avatara. Ele não veio cumprir responsabilidade de matar demônios, ele veio libertar Mani Viva e Namakvara, né? Devaki. Não, digo Damodara, no passatempo Damodara, nele ele liberta os dois filhos de Kubeira, né? Tem Manvantaras. E os Manvataras são os que geram a humanidade, né? Geram todos os seres vivos. Cada mano, né? Cada mano gera uma forma para orientar. E depois os Yuga Avataras. Os Yuga Avataras que aparecem a cada era, né? Cada era tem uma Satya Yuga, tem uma Avatara, e Dwapara Yuga. Satya Yuga é a personalidade branco, né? Depois vermelho. Diz que Nishinadeva aparece em Satya Yuga. Em Dwapara aparece Krishna, em Tetra Yuga aparece Rama. E em Kali Yuga aparece Chaitanya Mahaprabhu. Então aqui nós temos assim, detalhes, né? Quer falar? Pode perguntar. E Jesus? Seria um Shaktavesha Avatar. Empoderado por Deus.
todas essas descrições assim, da própria forma de Krishna quando ele vem, é descrita sempre nos livros. Né? Então, o Bhagavatam ele descreve cada personalidade de Deus, quando vai vir, a duração de cada era, as 4 eras, tudo assim muito detalhado, não é nada assim aleatoriamente, assim, tudo muito. Então, Chaitanya Mahaprabhu veio, mas nessa era, né, Krishna vem também de novo, como Kalpa, né? Mas no final da caminhada. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser falar alguma coisa. Aí no significado, você falou que Krishna diz assim que no final eu que controlo tudo. O resultado último sou eu que dou. Mas uma pessoa comum assim, ela vai pensar, eu vou fazer um bolo, e se eu fizer esse bolo com essa quantidade de leite, com essa proporção e assar nesse tempo, vai sair um bolo perfeito. Se eu fizer um bolo todo troncho, vai sair um bolo. Então, a pessoa pode pensar, não, eu que controlei. Eu fiz o bolo feito, cuidei, o bolo saiu bem. Onde que Krishna controlou isso? Você fez o bolo assim? É porque o nosso livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio, mas dentro de um controle. É um livre-arbítrio limitado. Então, como você tem uma criança, você dá um pirulito e dá uma bala. Você não dá o chiclete. Então ele pode escolher ou o pirulito ou a bala. Da mesma forma, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas limitado. E o nosso livre-arbítrio de fazer as escolhas. Né? Depois que a gente faz as escolhas, os resultados vão vindo. Então, antes de pular uma montanha, tem que pensar bem antes. Porque depois que pulou, tipo assim, vai descer. No exemplo do bolo do Prabhu, Krishna é a própria farinha, o açúcar, tudo isso. Sem ele não teraria o próprio bolo, né? Então toda a realidade é sustentada por ele. Né? A gente já se acha controlador, mas se tirarem o ar da gente, a gente não respira. Então a gente é ligado a um cordão umbilical a Deus. Né? E quando a gente se afasta, a gente é como um câncer que tenta se afastar do organismo geral. É uma ilusão achar que está afastado de Deus. Né? É ilusão, mas é uma... A pessoa acha que... porque não tem como, né? Não tem como. A gente sempre ligado a esse cordão umbilical. Né? Krishna ele se manifesta de 3 formas. Né? A Suprema Personalidade de Deus ele se manifesta de 3 formas. Que é Brahman, Paramatma e Bhagavan. Como o sol, né? O sol, você tem os raios do sol, o calor do sol. Agora nós estamos sentindo o calor do sol, né? O brilho do sol. Então essa forma de Krishna é o Brahman, que permeia tudo. Krishna está em toda parte. Essa forma impessoal, né? O cor das árvores, o cheiro da terra, o sabor da água. Krishna está em todos os lugares, permeia tudo. Mas ele também está no coração de cada entidade viva. Paramatma, então seria como o disco do sol. E depois você tem a pessoa dele, que seria o próprio Krishna. Então esses passatempos é algo muito pessoal, porque a própria pessoa de Krishna executando essas atividades. Né? E podemos chegar a ver ele face a face, falar com Krishna, brincar com Krishna e fazer atividades com Krishna, que é a pessoa. Então essa é uma compreensão perfeita da Suprema Personalidade de Deus, esses 3 aspectos, Brahman, Paramatma e Bhagavan. E o Paramatma que trouxe vocês hoje aqui, né? Vocês despertaram esse desejo, né, no coração e vocês foram ali, cadê? Onde é que está Krishna? Onde é que está Deus? Quem é Deus? Onde está esse conhecimento, né? E aí Krishna vai indicando, vai aqui, vai ali. Ouve o Mahamantra ali, vê se você gosta. E como eu estou falando do Mahamantra, que ele é inerente à nossa natureza espiritual. Não é algo artificial. Então quando você se encontra com esse cantar, com esse nome, com Krishna, você é como se estivesse revivendo, né? A sua natureza verdadeira.
E com conhecimento a gente vai buscando e se aprofundando, né? Porque sem conhecimento a gente acaba confundindo as coisas materiais com achando que é espiritual. Porque material, que é tudo que é temporário, é material. Esse mundo é um mundo de temporalidade, começo, meio e fim, dualidades. O mundo espiritual não tem isso, é tudo eterno. Então, tudo que é eterno é espiritual. Alguma pergunta? Comentar? E depois desse Damodara, nesse mesmo mês, nós temos outros passatempos de Krishna, que Krishna levanta na colina de Govardhana, Krishna também liberta, né, esse mesmo passatempo dos semideuses, filhos dos semideuses. Tem a dança da raça também, tudo nesse mês agora. Então esse é um mês muito auspicioso para a gente buscar consciência. Eu estava aqui vendo, Krishna fala sobre o mundo espiritual, né? Aqueles que alcançam minha morada eterna, né? Então você vai começar assim, a estudar e é tanto conhecimento assim que é incrível assim. Aí eu estava lendo sobre o Brahma Samhita, que é a descrição desse mundo espiritual. Mas como é que é esse mundo espiritual, né? Que Krishna fala, essa natureza superior, além do... Então, os versos do Brahma Samhita é o livro que o Sr. Brahma ele fala, né? E quando o Sr. Brahma ele encontra com Krishna, ele começa a meditar, Krishna revela todo o mundo espiritual. O Brahma, quem cria esse universo, né? Esse universo que cria. Então, Krishna dá essa visão do mundo espiritual para ele poder criar esse mundo material. E dito que esse mundo material é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Então, tudo que tem aqui, essas flores, essa beleza, tudo que tem aqui tem no mundo espiritual, de forma eterna, de forma perfeita. E aqui é um reflexo invertido. Então, porque é temporário, né? Então ele fala aqui que Krishna é conhecido como Govinda. Krishna é conhecido como Govinda, é o Supremo. Ele tem forma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Ele não tem origem e é a causa de todas as causas. Então, Chintamani, Prakarasad, Masukal, Pavisha, Lakshav, Teshu, Surabia, Vipalayanta. Govinda Madhukuru Shanta Mahanda Ja. Eu adoro Govinda, que apacenta as vacas espirituais, surabis, em palácios feitos de pedras do desejo, que é Chintamani, sob árvores que realizam todos os desejos, chamado Kalpavriksha, sendo servido pelas deusas da fortuna, Lakshmi. Venum Ananta Aravinda Dayata Rabatam Samastam Buda Sundaranga. Govinda Adipuru Shanta Mahanda Jana. Eu adoro Govinda, que toca sua flauta, cujos olhos são como pétalas de lótus, corpo azul como nuvem, beleza que supera milhões de pupilos. Eu adoro Govinda, cuja forma resplandece com bem-aventurança espiritual e consciência pura. Eu adoro Govinda, cuja radiação cria milhões de universos, e essa radiação emerge o Brahman pessoal. Como uma vela que acende muitas outras sem diminuir sua luz, assim Govinda manifesta inumeráveis formas sem diminuir sua plenitude. Cada membro de seu corpo pode realizar as funções de todos os outros. Seu corpo é completamente espiritual.
Embora ele seja um só, ele manifesta-se em muitas formas simultaneamente. Em Goloka, tudo, companheiras, árvores, rios, sons, danças e passos, é pleno de bem-aventurança espiritual e serve a Krishna. O mundo espiritual é 3 vezes maior que o mundo material. Lá existem incontáveis planetas, vaikuntas, cada um presidido por uma forma diferente de Narayana. No centro supremo de todos está Goloka Vrindavana, a morada pessoal de Sri Krishna, Senhor original. Embora Krishna permaneça em Goloka, ele está presente em todos os lugares. E assim tem várias discussões. É bem grande. Mas é bom para a gente ter uma noção assim, né? Do que, onde Krishna vive e para onde devemos ir. Para onde devemos voltar a nossa verdadeira identidade. Faz algum comentário? Perguntas? Então agora nós vamos levantar, vamos cantar um pouco. Nós vamos cantar uma melodia e vocês vão oferecer aquele quadro de Krishna, uma velhinha, vão acender e vão oferecer 7 vezes naquele quadro, e depois podem oferecer realidades. E também vocês podem fazer algum pedido espiritual. Aproveitar para fazer algum pedido espiritual. Como é esse pedido espiritual, Bruno? Eu sempre, nunca esqueça de Krishna. Por exemplo, né? Que eu me torne um residente de Vrindavana, que eu me purifique de toda essa situação material. E, por favor, Krishna, olhe para mim, ora Dharani, né? Que eu sinta prazer em ouvir esses passatempos de Krishna. Né? Sim, porque pedidos materiais são temporários, né? E se a gente chega até Krishna com pedidos materiais, a gente vai ficar morrendo de vergonha. Eu estava pedindo um caco de vidro e, puxa vida, tem um diamante, né? Porque a vida espiritual ela traz essa satisfação verdadeira, né? Dentro do coração. E as coisas materiais ficam sempre ali, essa busca, esse vazio. Então, Shri Damodar, aqui, Jai, Shri Prabhupada, aqui, Jai.